Fala galera, bom dia. Eu tô com uma. Falar bem breve, bem rápido. Esse aqui era uma nova aquisição. Eu substituí aquele Ivan NSX99 que tocava o sub de 12 da Upgrade. E esse aqui é uma nova aquisição dela, que agora trouxe com madeiramento MDF. Aquele ali é o Roadstar 1000 watts, mas na verdade entrega só 500, tá? Tem gente que tá confundindo com 1000 watts, com 1000 RMS, mas na verdade ele é de 500, toca um pouquinho a mais do que a TS400. Um booster MXR, ele é canal mono, não é estéreo, porque ali no crossover ele tá respondendo só mono e não tá respondendo em estéreo, porque ele é estéreo, mas só ele tá entregando mono, né, por uma saída. Ali tem as saídas com grave e tal, só que na verdade ele tá trabalhando só com o agudo, tá? Ele com grave não presta, ele com grave já não presta. Por que ele não presta? Porque esses módulos é muito antigo. Ele é mais antigo do que esse. Esse aqui é 2006, classe D. Esse aqui é transistor, tá? Mini transistor, aqui esse pequenininho. Ele com agudo, ele trabalha com os dois. Esse aqui de 120 e esse aqui de 80 RMS. Corneta Inor. E esse aqui a corneta, se eu não me engano, não sei se é selênio, tá? E a outra de cima. Então ele vai entregar os dois e paralelo, tá? Porque esse modo ele trabalha com dois homens, tá? E esses aqui só um trabalho com quatro, então eu tenho que casar com em paralelo. Galera, eu fiz um teste com esse aqui. Esse aqui é um bomber, um bicho-papão de 15, raro. Não tô achando para comprar outro desse aqui. E é antigo, tá? Ele é de 800 e tem a versão dele cone seco, que é o bicho-papão de 350. E é raro de achar, não acho desse aqui, só achei, eu achei por acaso. Eu troquei meu upgrade, peguei nesse aqui e vou falar as diferenças dele e vou falar, ele é subgrave. Tanto esse, tanto de cima, eles são subgrave, tá? Trabalha com a frequência 150, esse aqui de 70, esse aqui é de 800. Ele tocando sozinho nesse modo, ele não toca, começa a clipar, ele não consegue empurrar os 800. O que eu fiz? Casei com em série, 4 ohms cada, casando os 3 sub, todos eles desativados, mas todas elas desativadas do Twitter, só deixei só os graves para tocar em um módulo e esse modo para tocar só as cornetas ligado nesse crossover da Booster. Então o que eu fiz? Eu fiz casamento em série. Ah, mas teve uma vez que eu peguei um upgrade de 250, fiz ele casar em série. Galera, não faz isso. Por que acontece? O upgrade ele é 250. Ligar em série, ele vai perder a potência. O que vai acontecer? Vai ter uma queima da bobina. Vai começar a raspar a bobina. O meu upgrade ele começou a raspar e começou a queimar aos poucos as bobinas. Porque ele é só 250. Se fosse esse aqui, ó, 800, esse aqui é 800. Ele não, esse modo não empurra os 800 pra cá. O que eu fiz? Eu tive que casar em série para quebrar a potência de 800 para ficar só 400. Então o que aconteceu? Casei as três, ele entregou a mesma frequência das duas para ficar igualado com a mesma potência das duas caixas de cima, para igualar com a potência aqui, para ele ficar mais forte, para ele ganhar mais, para ter mais ganho, para ver se consegue empurrar o de 15, porque ele é só 800. Se fosse a versão de 350, aí ia ser diferente, é outra ocasião, é outro motivo. Mas já que esse aqui é 800, ele vai ter que casar com as outras três, com as outras duas, em série, para entregar sua potência das outras duas, para igualar as outras duas, né? Então eu recomendo assim, em série, tá? Ah, mas vai queimar. Só vai queimar se o alto-falante for menos do que 800. Esse aqui é 800. O outro era de 250. Então a potência dele tava vindo 150. Se ligar em série, ele vai cair para 150. Vai cair o terço. Ele vai cair ou em quarto. Em fracionário. Então ele vai entregar só meio termo, né? Entre aspas, ele vai entregar só meio termo. Isso pode causar uma queima da bobina. Aí sim. Só que esse aqui é 800. Então eu acredito. Eu testei ele no volume 20. Até por enquanto ele não teve
não teve esse probabilidade de queima. Mas vamos ver daqui uns meses. Eu vou gravar outro vídeo ele tocando, o gravão dele, em subgrave com as outras duas. Uma diferença muita. E, e tem outra versão dele de 18, raridade, tá? Tem um amigo nosso que tem um sub de 18 da Upgrade, da Bomber, de 18 e seus 650. E é raro, não acho para vender. E não encontra mais um desses. E é muito raro. Ele tem um deles e ele é o único que tem. Eu não sei que tem outros. Apesar de não sei se tem outra pessoa que tem a mesma coisa. Mas ele tem um de 18 dessa versão upgrade. Só que esse aqui é bicho papão. E tem outra versão dele de 350 cones secos. Esse aqui é o cone macio para subgrave, tá? Essas duas cornetas também muito boa. Aquela corneta preta eu liguei no lugar do Twitter. Então ele vai fazer a função do TI. Ele tá com o capacitor de 47 microfarads em série. E ele tá ligado em série. E ele tá na versão do TI. Que ele tá na versão do Twitter. Cara, nossa, me impressionou demais. Toca um vozeirão limpo. Limpíssimo. Tanto esse, tanto esse. Eu vou trocar o cone. Não é nem o drive, mas é o cone. Porque o outro cone é um pouquinho mais alongado. Um pouquinho mais alongado que esse aqui. Esse aqui é tipo um copinho. Mas berra pra caramba. Muito bom. A caixa dele, a litragem dele é boa. Entrega a mesma litragem do original, né? Eu tô pra pegar um sub da Magnum pra ficar do lado a lado. Não é para fazer racha, é mais para residencial. E eu vou trocar esse ferro, porque esse ferro é só para não deixar ele no chão. Porque o meu upgrade que eu tinha, a caixa, pegou umidade atrás da parede. Então apodreceu a caixa. Perdeu o aperto dos parafusos. Aí conforme que vai tocando o gravão, os parafusos vai soltando tudo. Vai se soltando todo. Então ele pegou umidade. Então eu coloquei esse ferro aqui só para ele não pegar umidade embaixo. Só para não pegar mofo atrás. Igual esse daqui de cima. Ele pegou mofo e pegou umidade. Infelizmente ele ocasionou... começou a correr as madeiras, madeirite dela. Tá todo corrosivo. Então vou ter que fazer uma troca. Agora, o caso desse Bomber, cara, eu fiquei impressionado, cara. O gravão dele, bonito, toca demais. Eu tô pra pegar mais um dele. Eu tô na caça de um desse de 15. E apesar que é difícil de achar, é muito difícil. Eu não tô achando, né? Mas mais pra frente eu dei mexer. Eu dei mexer nesse modo. Eu dei pegar uma Power One de 1200. Eu dei trocar essa fonte, que essa fonte aqui é de notebook. Só que essa fonte aqui, ela é chaveada, tá? É chaveada. Ela é 12 volts, 15 volts, 20 a 30 e 36. Eu não sei quantos amperes que ele tem, mas ele tá respondendo muito bem, né? Eu devo colocar uma bateria para esse Pioneer. Esse aqui é um Pioneer Mixtrax. É a versão 2020, se eu não me engano. Eu não sei se é 2020, mas ele é um pouquinho mais anterior do que as outras. Esse é um Mixtrax, se eu não me engano. Eu não lembro o modelo. O botão dele é mais pro lado. O pendrive dele é atrás, não é pro meio, porque tem outra versão dele que é na frente, é no meio. Ele é atrás e ele tem a configuração dos graves a 60 Hz. Ele vai ter 63 Hz. Responde junto com o crossover. O crossover, o lado direito, que é para Twitter, o botão do lado do Twitter dele, ele não está acionando. O que está causando não está acionando? Por causa do módulo. O módulo é mono. Ele tá fazendo a função do mono. Porque ele é um canal, um canal de saída para RCA. Apesar que eu adaptei. Que ele não tem RCA. O RCA dele é antigo, daquelas versões antigas. Vou te mostrar aqui, ó. É daquelas versões antigas, tá vendo? Aí o que eu tinha que fazer? Um chicote puxando aqui, 2 RCA, a prontidão. Então ele vai fazer em vez de fazer estéreo, ele tá fazendo o crossover, tá respondendo mono. Então esse canal aqui, ó, tá bloqueado. Até nos começos eu consegui fazer funcionar ele respondendo nos tweets. Só que parece que até aqui ele responde. Passou, quando chega aqui, ele já não responde mais. Vai ter que responder só aqui, ó. Até aqui só.
Até nesse meinho aqui, não sei se dá pra enxergar, mas a gente chega até esse meinho aqui. Passou disso, ele já não responde mais. Porque ele tá respondendo só mono. Então aqui, igual aqui. Aqui eu vou ter que colocar até no talo. Aqui com as configurações flertado para cima. E esse aqui a 180 Hz. Para responder 180 Hz. Isso aqui para baixo deixar fletado, porque se botar mais para baixo ele vai ficar a função do Twitter. Vai entender, né? Mas ele é low pass. Ele tá dando low pass aqui, né? Para fazer só os médios. Ele tá fazendo os médios e aqui fazendo o em voz. Porque se deixar mais para baixo, ele vai ficar rouco. Ele vai ficar tipo um som abafado, vai ficar tipo um agudo abafado, vai ficar aquele agudo feio, tipo fonho. Agora se colocar flertado, vai abrir e deixar espaço, ele vai tocar melhor flertado. E aqui em 180 Hz e ele vai responder o agudo, entendeu? E ele vai funcionar com os médio agudo e agudo. Esse aqui ele vai trabalhar com a frequência do Twitter, só que quando chega aqui ele fica mono. O modo começa a ficar mono. Porque ele é um canal só. Se fosse TS400, que são 4 canais, ele vai responder o estéreo dele. Mas apesar que não está respondendo, não sei se é porque ele é muito antigo, eu acredito que sim. Mas ele vai responder da mesma frequência dele, trabalho. Entendeu? E o restante, cara, esse projeto ainda não está pronto, tá para terminar ainda. Tem que fazer algumas mudanças. Tem que colocar uma bateria de moto só para não ter queda de energia, porque tá tendo muita queda de energia. O rádio está reiniciando configurações e eu não gosto de mexer com configurações, tá? E esse controle aqui, ó, galera, tem muita gente que confunde, ó. Esse aqui é o controle, não é o controle dele, tá? Mas é do Mixtrax, daquele rádio, daquela versão da versão bem antiga daquele rádio Mixtrax, aquela versão de CD. Esse aqui é a versão DVD. A versão DVD ele é maior um pouco e preto. Ele é todo preto. Mas funciona? Funciona. Mas funciona só algumas funções. Ele funciona esse aqui. Funciona tanto esse aqui e esse aqui. O resto não funciona. Ele não configura. Não configura. Mas só configura se tiver outro rádio. Só se for o modelo Mixtrax daquela versão de CD. Esse aqui é a versão de CD. O de DVD ele é maior e tem mais botão. Esse aqui tem pouco botão. Ele vai funcionar só algumas funções. O restante não vai funcionar. Não vai responder algumas funções. Só vai responder esse aqui. Esse aqui não vai responder tanto. Já não está respondendo, né? Esse aqui faz tanto para frente, tanto para trás ele está funcionando. O restante ele não vai funcionar, tá? Por quê? Porque esse aqui é a versão do Mixtrax, daquela versão do CD. É aquela versão Mixtrax, parecido com o Golfinho, tá? E esse aqui, o controle dele é diferente. É a preta, que tem todas as funções dela, tá? Então, galerinha, é isso aí mesmo. Próximo vídeo eu vou gravar outro, tocando esses, tá? Vai gravar todas elas. Esses cabeamentos, tem que despachar esses cabeamentos mais para trás. Eu dei trocar essa tábua, porque a tábua que eu fiz é uma tábua MDF de 2 polegadas, tá? Tentei furar na parede, não consegui, porque tem que ter uma broca e tem que ter a bucha, embuchamento. E essa madeira é muito pesada, tá pesando 10 kg com esses equipamentos, ficou muito pesado. Custei para botar de volta, custei para botar na parede, porque ele montado, ele fica muito pesado. Ele desmontado, ele fica um pouquinho mais leve, mas mesmo assim a tábua é grossa e pesada. Eu tinha que cortar os dois lados, porque a tábua ele media 2 metros ou 1,80 m. Então já estava passando um pouco, eu tinha que cortar metade da tábua. E atrás dele tem um reforço. Ele tem uma outra tabinha atrás dando um reforço da tábua, porque parece que é só para não empenar, é só para a tábua não ficar empenada. Então ele tem um reforço atrás. Ele tem uns cabeamentos que ainda tem que mexer. Esse tanto o cabeamento da fonte eu tenho que mexer também. Eu tenho que trocar esses cabeamentos, eu tenho que colocar uma bateria só para dar um reforço também das duas e um voltímetro sequenciador, né? E quem sabe mais para frente coloco LED, coloco outra coisa, mas eu acho que LED por enquanto eu não quero mexer, porque talvez não fique legal, meu projeto não vai ficar tão legal assim. Mas em breve eu devo mexer, talvez, quem sabe, coloco outro sub da Magnum
pra ficar lado a lado com o upgrade, com o bicho papão, porque até que no entanto a Magno, você vê o alto-falante é parecido, um pouco parecido com esse aqui, emborrachamento, mas ele é um pouquinho cone seco, ele é um pouquinho, talvez eu deva estar equivocado, mas ele é um pouquinho cone seco, ele tem um pouquinho de borrachamento assim, mas ele é bem parecido, entendeu? Aí o próximo vídeo eu gravo outro, ele tocando, né, e tocando gravão, né, e é isso.